grande Deus. Aleluia. Seja exaltado o Rei da Glória nessa noite. Seja exaltado, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Israel no Egito, em uma terra estranha, esquecidos por todos, mas por Deus jamais se revidou como escravo. Bom dia, ao povo rei de Faraó, Deus. A paz que do Senhor oprimia o Jesus. povo Amém. sem pena e dó. Quando chega o tempo, aí Deus se levanta e lembra da promessa que fizera os seus. Aleluia. Escolhe Moisés para libertar o povo, um homem improvável, mas que Deus escolheu. É que para vencer a guerra não é nossa sabedoria, sendo culto ou analfabeto, isso é só um detalhe, pois quem resolve é Deus. Moisés levanta e vai, com o cajado na mão, enfrenta Faraó e mostra que riqueza não vence unção. Deus envia destreza, Aleluia. não suporta, liberta o povo de Deus e Moisés pode dar o grito da vitória. Pode até não saber ler, mas ele não é medroso, não sabe nem escrever, mas é canela de fogo. Não sabe falar direito, mas fala línguas estranhas. É pobre, não tem dinheiro, mas tem poder até nas entranhas. Se você não se sente capaz de fazer a missão que Deus te ordenou, diante da sarça estás e quem fala contigo agora é teu Senhor. Quem te vê nunca vai entender porque te escolhi para a obra fazer, mas no meio de homens poderosos a minha escolha hoje é você. Não sabe ler, mas quero usar, não sabe escrever, mas quero usar. Você quer isso? Sonho, mas quero usar. Mora de aluguel, mas quero Deus usar. quer lhe Não usar. é conhecido, mas quero usar. Não é bonito, mas quero usar. Tá na luta, na prova, mas quero usar. Deus quer usar. Quero usar. Aleluia. Para curar, usa para salvar, usa Oh, para aleluia, usa para Espírito pregar, Santo. usa para cantar. Quero usar para demônio expulsar. Quero usar para abrir o mar, para fazer prosperar, para muros derrubar, para gigante matar, para Deus quer lhe usar. Quero usar para me glorificar. Independente da sua impossibilidade, não é por sua força, não é. Nem o teu conhecimento que te faz por mim ser Aleluia. visto. Podem até não te aceitarem, te chamarem de plebeu, mas só canta marcha ao norte, pois hoje dentro do Prossegue. quem te escolheu. Quem te escolheu foi Deus. Foi Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo. Seja bem-vindo nessa manhã. Pode até não saber ler, mas ele não é medroso. Não sabe nem escrever, mas é canela de fogo. Não sabe falar direito, mas fala línguas estranhas. É pobre, não tem dinheiro, mas tem poder até nas entranhas. Se você não se sente capaz de fazer a missão que Deus te ordenou, diante da sarça estás e quem fala contigo agora é teu Senhor. Oh, Deus falando Quem te vê comigo. nunca vai entender porque te escolhi para a obra fazer, mas no meio de homens poderosos a minha escolha hoje é você. É você. Não sabe ler, mas quero usar. Não sabe escrever, mas quero usar. É gado e fanho, mas quero usar. Mora de aluguel, mas quero aleluia. usar. Não é conhecido, mas quero usar. Não é bonito, mas quero usar. Tá na luta, na prova, mas quero usar. Quero usar. Deus quer usar. Arrepender com Para curar, usa para Cadê salvar, usa você, para Moisés? Para pregar, usa para cantar. Porque Deus quer lhe usar. Quero usar para abrir o mar, para fazer prosperar, para muros derrubar, para gigante matar, para fornalha esfriar. Quero usar para me glorificar, pois não é por sua força que te faz ser escolhido, nem o teu conhecimento que te faz por mim ser Aleluia. visto. Podem até não te aceitar e te chamarem de plebeu, mas só canta marcha ao norte, pois hoje dentro dos fortes quem te escolheu fui eu, fui eu. Quem te escolheu fui eu. Quem te escolheu foi Deus. Você crê nisso? Oh, glória a Jesus. Povo santo que vai morar no céu. É forte, Deus. Já tem uns 2 dias que eu tô com esse louvor no meu coração e eu digo, vai dar certinho. Porque nós estamos falando sobre isso, sobre Moisés, encaixa perfeitamente
naquilo que o céu tem ministrado sobre as nossas vidas. E nós estamos entendendo, obrigada, Geisiane, nós estamos entendendo que não é a nossa força, a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade, não é. É quando Deus decide que quer usar e ponto. Muitas vezes nós questionamos Deus, queremos ensinar Deus a trabalhar. Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Mas se Ele me escolheu e lhe escolheu, nós só temos que dizer para Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque não é o patrão da terra, não foi escolha humana, mas foi escolha de Deus. E Deus não erra na sua escolha. Eu quero dizer para você que você já pode ter ouvido de alguém que você foi a escolha errada. Mas para Deus você não é a escolha errada. Para o Senhor você é a escolha certa. Você é a decisão do coração de Deus. Você é o propósito. Aleluia. Eita glória. É verdade, Dulce, eu creio. Você é a decisão do coração de Deus para ser usado nessa geração, nesse tempo, para fazer a diferença. Então, cadê você, Moisés? Cadê você, em nome de Jesus? Ergue esse teu cajado, usa a autoridade do Espírito Santo na tua vida para fazer, para falar, para se posicionar, como Deus está mandando, como Deus está ordenando. Não é pela força, não é pela sabedoria, não é pelo dinheiro, não é também pela falta dele, não é por aquilo que eu tenho me capacitado ou não. Deus usa capacitado, usa. Mas se eu não estiver capacitada em algo que Ele quer me usar, Ele vai me capacitando e eu vou colaborando com aquilo que Deus quer me usar. Aleluia! Eu vou caminhando rumo ao centro da vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me pegou, sabe, na vida toda troncha, toda errada, com outros propósitos, com outros objetivos, seguindo outro rumo, indo em outra direção, e Deus me pegou, me puxou, rabandaia sobrecanda, rabandaia ré, mudou a rota dos meus planos, da minha vida, mudou o meu propósito, mudou tudo que tenho, mudou tudo que sou, transformou meu caráter, forjou em mim, aleluia, o reino de Deus. E hoje estou aqui, vaso. Deus literalmente me tirou de uma rota e me colocou na rota que Ele queria. Eu não sabia nem onde era que estava, eu só sabia que Gênesis era o livro dos começos e Apocalipse era o livro do fim. Só sabia disso. E temi a Deus, porque cresci num lar cristão. Mas não permaneci na caminhada. Mas o Senhor mudou toda a rota. Sabe aquele pai que diz, pronto, minha filha, chegou no tempo certo. Quando eu dei o primeiro passo, Ele começou a mudar toda a direção. E eu não sabia de nada, mas Ele foi me capacitando. Então, igreja, é um projeto, é um trajeto, é uma caminhada. E se o Senhor quer me usar e quer te usar, que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque Ele nos capacita, apesar das lutas, das dificuldades. Mas eu quero dizer para você que fornalha de fogo ardente, a gente só pensa que vai morrer, não morre. Tempestade que se levanta, vento forte que agita a embarcação, a gente pensa que vai naufragar, não naufraga. Aleluia, cova de leão, podem me jogar, podem lhe jogar forca que prepare. Oh, aleluia, cilada, não sei. Mas eu quero dizer para você uma coisa, se o céu lhe escolheu para uma determinada missão, louvado seja o nome do Senhor, é você. É você e ponto. O segredo é avançar e não sair da rota. Amém? Já que eu creio em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Nesse momento eu quero Te bendizer, eu quero Te glorificar. Porque eu seria, Pai, a última na escolha dos homens. Mas para Ti, Jesus, eu não sou a escolha errada, eu sou a escolha certa, Pai. Para Ti, meu Pai, eu não sou uma obra do acaso, eu não sou engano, eu sou projeto. Eu sou algo que
que faz parte do teu plano que é eterno, Pai. E por isso estou aqui, Senhor, de pé, por tua graça e por tua misericórdia. E assim eu sei que cada homem, cada mulher de Deus que está aqui comigo, também não é obra do acaso. Aleluia! Ainda que tenha nascido por intermédio, tenha vindo por intermédio de um estupro, eu não sei, de uma noite mal pensada, não planejada, aleluia, de um casamento que não deu certo, mas deu certo, porque veio o teu projeto para a terra, Pai. E nós não somos obra do acaso, nós somos a tua escolha e por isso nós estamos aqui, Pai. Nesse momento eu quero diminuir para que o Senhor possa crescer. Traz vida à letra, Pai. Abre-nos a porta da palavra, Pai, nessa manhã. Porque é conhecendo a tua verdade que nós somos libertos, Senhor. E eu clamo a tua graça, o teu favor, o fluir do teu Espírito sobre a letra, porque letra mata. Mas eu quero a vida que há em ti, Jesus, em toda letra que vai ser ministrada aqui. Eu quero a tua vida, a tua interpretação, a revelação que desce do alto, aquilo que está no teu coração nessa manhã. Não queremos sair daqui de maneira nenhuma da mesma forma que entramos, mas queremos sair daqui, meu Pai, com a convicção, aleluia, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que nós te oramos e já te agradecemos. Este lugar é teu. Toma este lugar, Senhor, reina neste lugar, para a glória do teu nome. Amém. Você não é projeto de acaso, você não é fruto de uma noite mal pensada, você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Aleluia. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Esses improváveis, eu não sei porque Deus está trazendo para esse lado. Mas antes de ministrar a palavra, eu quero dizer para você uma coisa. Jefité era filho de prostituta. Salomão foi fruto de uma diversão de Davi, que de astúcia usou a mãe dele e depois mandou matar seu pai. Arabandaia sobre Candarabandaia ré. É muito forte, Jesus. Mas foram homens e mulheres valorosos que Deus usou poderosamente. Não foi obra do acaso. Até o que é para vir como um mal na minha e na tua vida, Deus transforma em bem. Deus tira proveito, tudo para Deus, tudo no reino de Deus é didático. Tudo no reino de Deus é didático. Então, se você foi fruto de uma noite mal intencionada, mal pensada, isso não importa. Deus usou esse mal para trazer o bem. O bem é você. A resposta de Deus é você. O improvável de Deus é você. Independente de onde você tenha vindo, de qual seja a sua raiz, as suas raízes, de como seja o caráter familiar, se Deus lhe escolheu, Ele vai lhe usar poderosamente. Independente das suas raízes, Ele vai lhe usar. É só você se disponibilizar. Ei, desde o tempo da Samaritana, que o céu diz para nós, aleluia, e o Espírito Santo brada e grita que o Pai está à procura. Se está à procura é porque está escasso de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De verdadeiros adoradores que, independente da circunstância, independente da situação, se deixa usar. Eu lembro que tem alguém aqui que precisa ser encorajado. Eu estava em Recife, acompanhando minha avó no tratamento. E todos os dias nós íamos para a clínica para ela passar pelo processo de
de radioterapia e eu estava em espírito com Deus. Eu comecei a conversar com uma mulher lá, que estava também acompanhando um parente, um familiar, no processo de radioterapia, e ela começou a conversar comigo. E ali nas singelas palavras dela eu senti Deus dizendo que estava comigo naquele lugar, em que independente do lugar que Ele me levasse, Ele continuaria cuidando de tudo. Então, igreja, quando nós estamos sensíveis, eu não preciso, sabe, de uma mega estrutura, de um mega evento. É importante? Sim. Mas quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu ouço a voz de Deus numa simples conversa. E ela contando o testemunho dos filhos, o testemunho de conversão dela, e ela contando, e eu fui em lágrimas. Só ela falando para mim o testemunho de vida. Tem muita gente no anonimato. Tem uma galera, tem uma multidão, tem 7.000 que não se prostraram, que Deus não vai usar nos holofotes. Arabandai, sobrecandarabandai. Que Deus não vai trazer para frente de uma câmera, mas que está deixando a voz do reino de Deus ecoar. E ouve quem está sensível à voz do Eterno, quem quer ouvi-lo. Rabandai, sobrecandarabandai. Tem uma galera aí que Deus não vai trazer para cá. Não vai colocar em destaque, mas está no anonimato pregando o reino de Deus. E eu senti a presença me abraçando. Porque Deus sabia a luta que eu ia passar naquele lugar. Chegou o dia de eu dizer: Senhor, se o Senhor não intervir aqui, eu vou morrer. Deus me colocou assim numa responsabilidade tal que a família veio todinha pra cima de mim. E eu: Jesus, vem cá. Eu não tenho estrutura. E Deus disse: tem, você tem. Você tem estrutura porque foi eu que lhe trouxe pra cá. Rabandai, sobrecandarabandai. E eu ouvia Deus no carro dentro do Uber, indo pro hospital. Eu ouvia Deus meia-noite voltando da clínica. Aleluia, com o coração aflito e apertado. E eu ouvia Deus no rádio, eu ouvia Deus, e eu pedia para Deus usar os motoristas, porque eu queria ouvi-lo, e ele falava comigo. Rebede cominaia sobre candarabandai. Vaso, quando você quer ouvir a voz de Deus, ele vai abrir a boca de uma criança, mas ele vai falar. A questão é: você quer ouvir a voz dele? Porque quem não quer ouvir a voz dele pode ir para 10.000 cultos no mês, não vai ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir a voz de Deus. Quando o nosso coração está endurecido, você pode... Quantas vezes todo mundo aqui já entrou num culto e saiu do culto vazio? Porque trancou o coração, porque endureceu o coração. Nós vamos falar justamente disso, do coração de um rei endurecido, aonde Deus operava milagres, sinais, maravilhas, e ele continuava sem dar ouvidos. Mas eu quero dizer para você, se você abrir os seus ouvidos, nem que seja num letreiro de um caminhão, você vai ouvir Deus dizendo, falando o que você precisa ouvir, o que a sua alma necessita ouvir. Eu sentia tanto o desejo de saber, Senhor, direção, Pai. Me instrua aqui nesse lugar, chega aqui, Jesus. E Deus usava o Uber, Deus usava o rádio do carro do Uber, e eu entendendo. Deus usava a moça que estava comigo lá na recepção da clínica, e eu entendendo, Deus estando comigo em todo o tempo. Deus dizendo: estou contigo. Erebede cominaia sobre candarabandai. Se você quer ouvir, ele vai falar.
Ele usa um gari da rua que está apanhando lixo. Ele usa quem estiver passando, ele usa. Ele usa quem bem lhe apraz usar, ele usa. Se você quiser ouvir, ele vai falar. Eu não sei quem está aqui ansiando, mas eu quero dizer, se você abrir o seu coração, você vai entender Deus falando, ainda que nenhuma boca se pronuncie. Você vai entender Deus falando com você, em algum sinal no céu, em algum arco-íris que se forme, eu não sei, aleluia. Num caminhão que passe, num cachorro que late, oh, aleluia, Espírito Santo. No abraço de uma criança, você vai ouvir a voz de Deus. Num vento que sopra, você vai ouvir a voz de Deus. O segredo é estar com o coração sensível a Ele. Coração quebrantado. Espírito contrito, Senhor. Que o Senhor possa achar em nosso meio hoje corações quebrantados e espírito dobrado perante ti, ó Pai. Ei, eu vou repetir o que Deus me usou na sexta-feira. Para Elias e para o servo dele não precisou de muito, não precisou de trovão, de ventania, só precisou de uma nuvem, eitarabandai, a sobrecandarabandai, do tamanho da mão de um homem. Deus se manifesta nas pequenas coisas. Não precisou de muito para eles entenderem que o céu já havia aberto, que a resposta da oração já tinha chegado. Quem está sensível entende a resposta de Deus num sinal. Pega no ar, abandai, a sobrecandarabandai. Pega no ar. E tem gente que Deus usa para mencionar nome e não está escutando. Rebede cominai, a sobrecandarabandai. Se você está sensível à voz de Deus, só precisa de um sinal. Mas se você está endurecido à voz de Deus, Ele pode mencionar teu nome e você não vai ouvir. É você que decide. Não foi Deus que calou. Não foi Deus que lhe abandonou. Não foi. A gente tende a jogar a culpa para todo mundo, inclusive para Deus. Não, a culpa não é de Deus. A culpa é minha, a culpa é sua. Porque se nós estivermos sensíveis até num sinal de uma pequena nuvem, nós vamos entender. É resposta de oração. Não preciso de muito não, Senhor. Essa nuvem já é a resposta. Vou descer do monte e mando avisar para Acabe. Quem está sensível à voz de Deus se contenta com uma pequena nuvem. Mas quem não está, quer ver chuva, ventania, trovoada, relâmpago. Para Faraó foi necessário. E nós vamos falar disso agora. Êxodo capítulo 8. Vamos meditar. É a continuação dessa história. É a continuação dessa história. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, e elas subirão e encontrarão em seu palácio, e entrarão em seu palácio, em seu quarto, e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, e em seus conselheiros e em seu povo. Depois, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão
com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir dele rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: por favor, se você pode, em nome de Jesus, sublinhe o verso 7 e sublinhe o verso 9. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Verso 10, sublinhe só essa parte. Amanhã, disse o faraó. Só essa parte você sublinha. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as suas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Aqui já é a terceira praga, igreja. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, sublinhe em nome de Jesus o verso 18, que diz assim: mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Verso 19, sublinhe só a parte A. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Eu quero dizer para você uma coisa: para coração endurecido tem martelo de Deus que sabe esmiuçar. A quarta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de mosca para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Verso 22, se você pode sublinhar. Por que eu peço para sublinhar? Porque são partes importantes, versículos chaves em que nós iremos meditar, igreja. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas.
verso 25. Sublinhe, por favor. Verso 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. É bem típico esse tipo de pedido, né, de oração. Desde o faraó a gente já se ouve pedido de oração. Mas nem todo que pede oração quer obedecer. É forte, viu? Se eu não estou disposto, eu vou lhe ensinar uma coisa aqui, Vaz. Antes de você pensar em pedir oração a alguém, você primeiro abre o seu coração para obedecer. Para depois não ficar com raiva do profeta, da profetisa, do homem, da mulher de Deus, que orou por você e falou que você não quer ouvir. Primeiro abra seu coração, vá você orar, depois você pede oração para estar disposto a ouvir o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Porque tem muita gente como o faraó pedindo oração, mas não quer obedecer nada. Nada. Depois sai dizendo que é o Satanás na vida do profeta. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Amém, igreja? Eu não vou entrar em outra parte, porque essa outra parte são com as meninas, mas o que me cabe eu quero explanar aqui em nome de Jesus. O livro do Êxodo é o livro da redenção. É o livro onde se cumpre tudo o que Deus havia falado para Abraão, quando lhe fez a promessa de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E Deus já havia revelado para Abraão de que a descendência dele ficaria presa numa terra estrangeira por 400 anos. Aqui é o cumprimento. A Bíblia diz que o céu oculta do Egito, lá no capítulo 1, eu estou só recapitulando, para a gente trazer à memória as coisas importantes. Lá no capítulo 1 vai dizer que o céu oculta a história de José. E toda aquela geração da época de Jacó e de José morre. Porque hoje nós discorremos sobre José. Porque não era a história de José para ficar oculta por muito tempo. Mas naquele tempo, para que se cumprisse o propósito do Senhor e o povo começasse a servir no Egito como escravo, era necessário que o rei que iria ocupar depois do faraó que beneficiou José não conhecesse José nem aquela geração. Muitas vezes Deus vai ocultar a minha história e a tua história por um propósito, por um período de tempo.
Não foi por muito tempo, mas naquele tempo foi necessário que a história de José ficasse oculta para que se cumprisse o propósito do Senhor. Deus escondeu a história, o testemunho, para que o faraó seguinte não temesse. Aleluia. Não temesse, não favorecesse mais. E aí quando ele viu a multiplicação e a inundação de israelitas, ele temeu. Já foi lida, já foi explicada essa história. Essa palavra que eu acabei de ministrar é a segunda fase do livro de Hebreus. É a fase da libertação. Do capítulo 1 ao capítulo 4 é a fase da escravidão. Aonde no capítulo 3, Deus se encontra com Moisés e fala por meio de uma sarça que ouviu a aflição do povo e que agora estava o levantando para poder ir como voz de Deus para tirar o povo, para libertar o povo. Do capítulo 5 em diante, e aqui nesse capítulo onde eu falei, é a fase da libertação. Perceba que o tempo da escravidão durou 430 anos. Porém, o tempo da libertação, isso são informações chaves que vai nos ajudar bastante na compreensão do livro, igreja. Porque nós, hoje, não estamos mais debaixo dessa lei. Mas se é para conhecer a Cristo, eu preciso voltar do início. Para conhecer o trabalhar de Deus, eu preciso voltar e entender como Deus trabalhava em cada cultura, em cada tempo. A fase da libertação, que inclui o versículo 8, que Deus começa a manifestar suas maravilhas e a sua mão começa a pesar sobre a terra do Egito, é a fase da libertação, que dura 2 meses. E aqui eu já quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Eu não sei quantos anos você passou na escravidão, mas o cheiro da escravidão não se compara, aleluia, com a essência, com a fragrância da libertação que Deus está fazendo na minha e na tua vida. O tempo da escravidão pode até ter demorado, mas quando Deus chega para me libertar e te libertar da mão de Satanás, é pouco tempo. Quanto tempo durou a fase da libertação? 2 meses. 430 anos o povo escravo. 2 meses para Deus libertar. Porque Deus quis que durasse 2 meses. Não se compara com a rapidez da libertação, o tempo da escravidão. Não se compara. Não se compara. Quando Deus desce para libertar alguém, Ele liberta com pressa. Quando Deus se compadece de alguém, Ele desce, Ele faz com pressa. E Ele faz com pressa. Durou 2 meses, porque o próprio Deus disse a Moisés que iria endurecer o coração de Faraó até que ele expulsasse. Deus não queria que Faraó liberasse o povo de bom grado. Deus queria que Faraó expulsasse. Deus queria que Faraó expulsasse o povo. Então, ainda não foi aqui que Faraó liberou, porque o próprio Deus endurecia o coração. Mas eu quero falar aqui com você acerca dessas 3 pragas que o capítulo 8 de Êxodo traz para nós. Por que Deus Ele enviou essas pragas? Com o propósito de se mostrar como grande no meio do Egito. Porém, cada praga dessa tem um propósito, tem um significado, tem um porquê, tem uma raiz. O Egito era uma nação, principalmente no Egito Antigo, aqui essa época, uma nação que adorava vários deuses.
Deus começa a ferir o Nilo no capítulo 7, porque eles acreditavam de que o Deus que representava o Nilo era o Deus Nilo, que significava vida, abundância, fertilidade. Então eles sacrificavam ao Deus Nilo para que houvesse fertilidade através, isso mesmo, cada praga derrubava um Deus estranho. Através do Nilo. Então Deus começou ferindo esse Deus aí, em que eles acreditavam, adoravam e prestavam culto. No capítulo 8, Deus vem com a praga das rãs. Tudo para destronar um Deus no Egito. Cada praga era Deus destronando um Deus no Egito. Primeiro Deus fere o Nilo, aonde era símbolo de fertilidade, agora é símbolo de morte. Porque morreram todo tipo de espécie de vida do Nilo. Então não era mais um símbolo de fertilidade, era símbolo de morte. Tanto que eles tiveram que cavar para poder encontrar água potável, porque não podia beber. E subiu mau cheiro em toda a terra do Egito. As rãs, a segunda praga, eram consideradas sagradas para os egípcios. Eles adoravam a deusa Heket, que tinha cabeça de rã. O segundo deus que o Senhor destronou do Egito foi a deusa Heket, com a praga das rãs. A praga veio com o propósito de fazer eles entenderem quem era Deus, que tinha todo o poder, igreja. A segunda praga, o que me chama a atenção é que... na primeira praga, na primeira maravilha, quando Arão joga a vara e ela se transforma em serpente, ele manda chamar os magos, os feiticeiros, eles fazem a mesma coisa pelas ciências ocultas. Só que a serpente que vinha da parte de Deus engoliu as outras. Deus mostrando que era soberano. Faraó continuou endurecido. Na primeira praga, quando ele feriu o Nilo, os magos e os feiticeiros transformaram água em sangue do mesmo jeito. Transformaram água em sangue do mesmo jeito. Aí Faraó endureceu do mesmo jeito. Na segunda praga, os magos e os feiticeiros também fizeram brotar rã do Nilo pelas ciências ocultas. Quando chega na praga dos piolhos, aí para acabar com a praga das rãs, ele pede oração a Moisés. Moisés diz: eu vou lhe dar a honra de você dizer quando é que quer que acabe. Colocou a decisão, a questão na mão de Faraó. Quando é que você quer que acabe? Para você saber que Deus é Deus, me diga aí, quando é que você quer que acabe? Ele disse: amanhã. Aí Moisés disse: pois amanhã não vai ter mais rã aqui. Moisés orou, no outro dia de manhã as rãs morreram. Deus manifestando sinais e maravilhas para Faraó, para mostrar que ele é Deus. Essa questão, Faraó, tá na tua mão. Quando é que tu quer que acabe? Muitas vezes o Senhor, ele diz pra gente, igreja: não tá em minha mão não, minha filha. A gente precisa aprender com os erros dos outros para não fazer também. Porque muitas vezes a gente se sente o Moisés. E muitas vezes a gente é Faraó incrédulo, que endurece o coração. E a gente precisa aprender que muitas vezes a questão está decidida em nossa mão. O Senhor diz: não, minha filha, esse sofrimento, essa praga aí dentro da tua casa não cabe a mim não. Quando é que você quer que acabe? Quando é que você quer que acabe esse sofrimento dentro da tua casa? Me diga aí. Faraó teve poder de decisão porque Deus deu e colocou na mão dele a questão, a resolução. E muitas vezes Deus está dizendo: quando é que você quer que acabe a praga dentro da tua casa? Rabandai, sobrecandarabandai. É você quem diz na sua posição.
você se posicionar conforme a minha vontade, a praga acaba. O sofrimento acaba. Faraó disse amanhã, no outro dia. Acabou a praga. Muita coisa tá aqui, ó, dependendo de mim e de você, vaso. Tá aqui na nossa mão. Moisés disse: quando é que você quer que acabe? Ele disse que ia se posicionar. Vaso, um posicionamento diante de Deus vale mais do que um sacrifício. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que para Deus vale mais uma atitude certa do que sacrifício de tolo. Não adianta sacrificar, passar 30 horas de joelho, 50 horas de jejum, abdicar ou renunciar. Tá bom. Se, igreja, se o posicionamento certo vale mais que muito sacrifício. E a gente precisa aprender isso. Quer que o sofrimento acabe? Se posicione. A gente precisa se posicionar. Faraó disse que ia se posicionar, mas Deus já sabia que não. Mas Deus mostrou para Faraó: se você decidir se posicionar, a praga acaba. O sofrimento acaba. Se posicione e fecha a brecha. Arabandai, a sobrecandarabandai. Se posicione que a praga acaba. Bem rapidinho. Assim aconteceu. Na praga dos piolhos, o que me chama a atenção, a praga dos piolhos não pôde ser reproduzida pelos magos, sendo reconhecida por eles mesmos como o dedo de Deus. No verso 19, Deus manda Arão tocar a vara na terra, ferir a terra, e encheu de piolhos os homens e os animais do Egito. Os homens e os animais do Egito. Mas quando os magos e os feiticeiros foram tentar reproduzir, dessa vez não conseguiram. E aí eles mesmos reconheceram: é o dedo de Deus. Arabandai, a sobrecandarabandai. Porque macumbeiro pode imitar até certo ponto. Erabandai, a sobrecandarabandai. Feiticeiro, satanista, quem tem pacto com o diabo, pode até imitar até certo ponto. Mas chega um limite. É que Deus diz: aqui não, Satanás. Porque, olha, você tem muita gente que olha para a igreja de crente, para um reteté. Quando cai o poder de Deus, os irmãos estão lá tudo rodando no mistério, falando em língua. São macumbeiro não. Macumbeiro é que imita. Porque Satanás não tem poder de criação. Ele tem poder de imitação. Tu pode até imitar a praga do Nilo, imitar a praga da rã, mas essa aqui não. Deus impõe limite às imitações. Até que eles mesmos reconheceram, os magos e os feiticeiros. Os magos e os feiticeiros disseram para Faraó: aqui é dedo de Deus. Erebede cominaia sobrecandarabandai. Tem que reconhecer que é dedo de Deus no negócio. Pode até querer imitar, vaso, mas até certo ponto, que Deus impõe limite. Deus é Deus. Deus ainda é soberano, ele impõe limite. Aqui não. Não pode ser reproduzida pelos magos. A deusa da terra, aqui outro deus cai no Egito com a praga dos piolhos. A deusa da terra era Gebe. A deusa da terra era Gebe, a deusa da terra. Então, como a terra foi ferida, depois eu vou explicar isso aqui. Como a terra foi ferida,
e eles contavam com a proteção dessa deusa caiu por terra para eles. Até a quarta praga, que foi a das moscas, me chama a atenção aqui, nessa praga, que Deus nessa praga se manifesta dizendo assim: olhe, dessa vez eu vou tratar diferente. Vai vir enxames de mosca aí para vocês, para a terra, vai prejudicar a agricultura, vai prejudicar a economia. Mas a terra de Gozém, que habita meu povo, não vai ser infestada. Deus começou a se apresentar de maneira sobrenatural. Como assim? Na terra em que habita os israelitas, não tem enxame de mosca. Porque até a natureza, ela ouve o limite que Deus impõe. Ela ouve o limite que Deus impõe, vaso. Deus impõe limite. E para essa praga aqui, as moscas obedeceram o limite. Na terra de Gozém, não. Na terra em que o meu povo está habitando, não. Aqui não. Não habitaram lá. E assim aconteceu. A praga das moscas invadiram as terras egípcias e somente a parte em que habitavam os israelitas não foi atingida. Praga a que outro deus cai. Praga associada a um deus que era adorado pelos egípcios. Kepri, o escaravelho, que tinha associação, eles associavam o cadáver das moscas com a ressurreição. Eles acreditavam que através do cadáver das moscas era diferente, era tipo um escaravelho, era uma mosca diferente que eles adoravam, criavam estátua e tudo. Era o deus Kepri, que tinha o rosto de escaravelho e estava associado à ressurreição. Aqui esse mais um deus cai na praga das moscas. E eu quero lhe dizer algo. O significado de praga designa-se como surto de determinadas espécies nocivas. Surto de determinadas espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola ou que destroem a propriedade humana, perturbam os ecossistemas ou que provocam doenças epidêmicas no homem ou em animais. Ação de amaldiçoar. Eu falei sobre a ação da bênção, o poder da bênção. Mas aqui era Deus em ação de amaldiçoar através de cada praga. Através de cada praga, Deus estava agindo com maldição naquela terra, ferindo aquela terra, causando perturbação no ecossistema, ferindo homens, prejudicando a agricultura, a economia, tudo no Egito estava desandando por causa dessas pragas. Tudo no Egito estava desandando por causa dessas pragas. Mas tem uma moral de uma história aqui. À tarde e à noite, Manu e Dulce vão continuar com as histórias das pragas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja. Trazendo para o que é que eu posso extrair desse ensinamento aqui? O que é que eu posso extrair desse ensinamento dessas pragas aqui? Quando eu estou no pecado, quando eu estou alinhado ao pecado, entregue ao pecado, como os egípcios aqui não estavam obedecendo Deus, o que era meu maior aliado se volta contra mim. Eu vou repetir essa frase. Moral da história. Quando eu estou no pecado, o que era meu maior aliado se volta contra mim. Eles veneravam, sacrificavam, adoravam esses deuses. Primeiro, o deus do Nilo se transforma em sangue, morte. Não tem mais fertilidade na terra. A praga das rãs, a deusa Equete, que era para abençoar, que era para proteger, não protege coisa nenhuma. Aquilo que outrora era meu aliado se voltou contra mim. Como assim, Deus Equete? Cadê tu? Que a gente te ofereceu tanto sacrifício. Cadê você agora que não nos protege? Tá tendo
manifestação de Rã. O que era meu maior aliado se volta contra mim. Cadê você, deusa da terra Jebe? Que nós consagramos tanto, sacrificamos tanto e agora está tendo infestação de piolhos. O que era meu maior aliado se volta contra mim. Cadê você, Deus Quepre, o escaravelho? Que era meu maior aliado, sacrifiquei tanto pra você. Te adorei tanto, te bajulei tanto. O que era meu maior aliado se volta contra mim. Era a bandaia sobre candarabandaia ré. Quando estou no pecado, o que era meu maior aliado se volta contra mim, vaso. Eles sacrificavam esses deuses para poder ter proteção. Aí Deus mostrou para eles: cadê os deuses de vocês? Cadê aqueles que vocês contavam com tanta ajuda? Cadê a bajulação agora? Porque nenhum desses protegeu. Quem manda é o grande eu sou. Rebede cominaia sobre candarabandai. E aí os egípcios foram começando a entender: de nada vale sacrificar, de nada vale crer. Porque na vida de pecado, aquilo que era meu maior aliado se volta contra mim, vaso. Então é melhor obedecer. Então é melhor obedecer. Porque as coisas só se voltam contra quando eu me rendo à vida de pecado. Esse era um tempo de lei. No tempo da lei, e na lei, a água se transforma em sangue, que ocasiona a morte. Mas hoje, nós estamos debaixo de uma graça, de um favor imerecido chamado sangue de Jesus derramado na cruz. E debaixo da graça do Eterno, Ele transforma a água em vinho. João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal de que o Messias estava na terra. Na época da lei, a ordenança de Deus foi: olha, por conta do pecado, transforma a água em sangue, que vai reproduzir morte. Mas debaixo do arrependimento e da graça de Deus, transforma a água em vinho, que significa alegria. Arabandaia sobre candarabandai. Estamos não mais debaixo dessa lei. Estamos debaixo dessa graça. Mas eu vou dizer para você o que significa essa graça. Igreja, o que Deus tem para mim, para a tua vida, não é água transformada em sangue que produz morte. É água transformada em vinho que produz alegria. O que Deus tem para mim, para a tua vida nesse tempo é alegria. Mas nós precisamos entender que graça é essa. E eu vou dizer para você o que é essa graça. Romanos capítulo 6. Verso 12. Eu vou alternando, porque nós estamos conhecendo o Deus soberano. Nós estamos conhecendo o Deus soberano. Mas nós precisamos entender que graça é essa. Que essa graça, ela tem limite. Assim como tinha limite às pragas. Assim como tinha limite às pragas, para não alcançar o povo de Deus, assim tem limite à graça. Porque graça é liberdade, não libertinagem. Graça é liberdade, eu vou repetir, não libertinagem. Romanos capítulo 6, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. É essa a graça que Deus tem para mim e para você. A graça que significa água transformada em vinho, que vai produzir alegria. Como é que eu vou receber essa alegria vinda do alto? Cumprindo e vivendo essa palavra aqui. Entendendo o que é a graça de Deus. O que foi que a cruz do Calvário me trouxe de benefício.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem gente que diz que está debaixo da graça, mas está debaixo do pecado. E quem está debaixo do pecado está debaixo da lei da escravidão. Está debaixo da praga, vaso. Não, Jesus, hoje Ele é misericórdia. Mas debaixo do pecado eu estou debaixo da lei da condenação. Eu estou debaixo da praga. Eu estou debaixo da mão de Satanás. Não tem graça certa aqui. Se eu me ofereço a Deus como membro de justiça, se eu me ofereço a Deus como membro de justiça, o pecado não me domina. Porque eu estou debaixo da graça. E a graça me liberta do domínio do pecado. E então, olha aqui a pergunta de Paulo aos Romanos. E então, vamos pecar, versículo 15. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Verso 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Deus está dizendo, eu libertei vocês. Mas não foi para ser escravo dos desejos de vocês, não. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? De quem é que nós somos escravos, igreja? Do pecado que produz a morte, como lá na lei? Ou da obediência que produz vida e justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Tem limite. Não é porque eu estou debaixo de uma graça que eu vou fazer o que eu quero, não. Não é porque eu sou livre, em Jesus eu sou livre. Mas se eu sair da obediência a Cristo, eu me torno escravo do pecado. De quem é que eu vou ser escravo? Se eu obedecer a Cristo, eu sou escravo de Cristo, que vai me levar à vida eterna. Mas se eu sou escravo do pecado, esse pecado me levará à morte. Porque o fruto do pecado é a morte. É o galardão do pecado, é a morte. Foi o que aconteceu lá em Êxodo 8. Morte, fruto do pecado. Eu já vou encerrar, mas eu quero só passar mais algumas referências para você. Efésios capítulo 4, verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da visão. E separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Pela dureza do coração, ó, eu me afasto de Deus automaticamente. Faraó, endurecido de coração, sem compreender, a mente obscurecida, separada da vida de Deus, não tem vida, por conta do coração endurecido. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não tem mais sensibilidade à voz de Deus. Se entrega mesmo, se lança no pecado.
Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Olha aqui quem está debaixo da graça, o que é que vive. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Tá tudo escrito, vaso. É só querer ouvir, abrir o coração para entender. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Graça de Deus, que me impõe limites, que me impõe... Verdade, João Paulo, as palavras têm poder de vida ou de morte. Graça de Deus, que me impõe limites. Se eu vivo debaixo do pecado, os frutos que eu vou colher é morte. Se eu fico escravo de Cristo, os frutos que eu vou colher é vida. Eu não vou colher morte, eu vou colher vida, alegria no Espírito. Essa é a graça de Deus. Você escolhe de quem você quer ser escravo hoje. Quer ser escravo do pecado ou quer ser escravo de Cristo? Da obediência para a justiça ou da desobediência para a morte, para a injustiça? Nós escolhemos, nós temos esse poder de escolha. Pela dureza do coração, eu perco, igreja, a sensibilidade de ouvir Deus. Eu perco essa sensibilidade. Mas que o nosso coração possa estar sensível ao que Ele está dizendo para nós. O que eu tenho para você é vida, e vida em abundância, não é morte. Mas você precisa escolher de quem você é escravo, dos seus pensamentos enganosos, dos seus desejos pecaminosos. Você é escravo do seu corpo. Você obedece a quem? A quem você está sendo escravo? Do que Deus está mandando você fazer ou dos seus desejos, da sua vontade? Não só essa vez, pode ser a última vez. Por isso que nós precisamos estar posicionados. A minha posição não me isenta de sacrificar, não me isenta de adorar, não me isenta de eu me resguardar para Deus. Aleluia. Mas sacrifício sem posição de nada vale. Na posição eu posso sacrificar, eu posso me consagrar. Aleluia. Na posição, com o coração aberto para ouvir Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, nós não fomos chamados para viver esse tempo de lei onde a água era transformada em sangue. Nós fomos chamados para viver o tempo da graça, aonde a água é transformada em vinho. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida, transformar a água em vinho, produzir alegria no Espírito, de dentro para fora, a verdadeira libertação em Cristo Jesus. A obediência, a chave que produz o milagre.
A obediência. Quando eu estou sensível a Ele, quando eu creio nele, é isso que Ele quer produzir em mim. Então nós decidimos que fruto nós queremos colher, da morte ou da vida. Aleluia. Eu prefiro, se for para ser escrava, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu não quiser ser escrava da palavra e fazer o que a palavra está me direcionando a fazer e a me posicionar, você vai ser escravo de alguma coisa. Se você não decidir ser escravo da palavra, você vai ser escravo da prostituição, da masturbação, da pornografia, da mentira, da fofoca, do disse-me-disse, do ódio, da inveja, da ira. Você vai ser escravo da cachaça, do cigarro, da prostituição. Você vai ser escravo do consumismo, você vai ser escravo da inveja. De alguma coisa você vai ser escravo, mas você vai ser. Se você não quiser ser escravo de Deus, da palavra, da obediência, você vai ser escravo de alguma coisa. É você quem decide quem você obedece. Se você obedece à sua carne, você vai ser escravo dela. Mas se você é escravo da palavra, você subjuga as vontades da sua carne e vivifica o seu espírito pelo poder da palavra que há em Deus. Aleluia. Então, de alguma coisa você vai ser escravo. É melhor ser escravo de Deus. É melhor ser escravo da palavra. Porque quando eu sou escravo da palavra, os frutos que eu vou colher são frutos de vida, são frutos de justiça. São os frutos da obediência, como João Paulo falou. A obediência pela fé. Eu creio na direção e eu obedeço. Aí eu vou colher frutos de justiça. Então decida hoje. Decida hoje de quem você quer ser escravo. Eu prefiro ser escravo da palavra. Vaso dói ser escravo da palavra. Porque ela me confronta todos os dias. Ela esmurra a minha carne. Ela me esbofeteia. Ela me confronta, mas ela me faz crescer. E ela me traz vida. Ela produz em mim uma alegria que esse mundo não me proporciona. Então, se você não for escravo da palavra, você vai ser escravo de alguma coisa. É melhor ser escravo de Cristo. É melhor ser escravo da palavra. E viver a transformação que aqueles noivos lá em Caná da Galileia viveram. Da água para o vinho. Alegria. Alegria. Alegria, é isso que Deus tem para mim e para você. Água para o vinho, transformação de água para vinho, não de água para sangue. Água para vinho, alegria. Alegria. Eu prefiro a alegria que o céu me proporciona do que a morte que o mundo tem reservado para aqueles que estão nele. Amém, igreja? Eu não sei se tem alguém aqui que já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se quer se posicionar hoje, diga eu quero, que nós iremos orar por você. Nós iremos orar. Se você quer estabelecer uma aliança com esse Deus, que não tem morte para a tua vida, mas tem alegria e vida em abundância para te dar, diga eu quero, se posicione. Firme uma aliança com Deus hoje, deixe de ser escravo de Satanás. Seja escravo de Cristo, porque o que Ele tem para mim e para você é vida e vida em abundância, paz que excede todo entendimento, paz que homem não proporciona, paz que dinheiro não proporciona, paz que riquezas e ilusões e farras e amizade sem futuro não proporciona. É melhor ser escravo de Cristo, é melhor ser escravo de Cristo do que estar na mão de Satanás. Amém, povo de Deus? Eu creio que todos que estão aqui entenderam o recado. É melhor ser escravo de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu creio que você muito recebeu. Amém, do seu creio. É verdade, Deus é fiel. E eu creio que muito Deus falou aos nossos corações. Amém? 2 horas tem mais com Dulce.com Jesus. Ela vai dar continuidade em Êxodo 9.
E 19 horas, Lins Emanuela com Êxodo 10. Nós estamos em um propósito, investigando as escrituras sagradas. E todos os dias estamos estudando e nos enriquecendo. Se é para comer, come comida nutritiva. Deixa de estar atrás de pirulito, de chiclete, de chocolate. Não que não seja bom, mas o que vai me nutrir muitas vezes é o que vai amargar na minha boca. Então, se é para nutrir, se é para ficar em pé, tem muita gente aí atrás de revelação, arabandai, a sobrecandarabandai, de eis que Deus manda te dizer, aleluia, e tá com o estômago roncando de fome. Tá com fome porque não busca, quer comida pronta. Aqui, ó, tem que buscar, tem que mastigar. Papai tá ensinando, vá pegar sua comida e botar no fogo. Rabandai, a sobrecandarabandai. Aqui vai sair comida nutritiva. Aqui é comida que muitas vezes amarga na boca, mas me nutre e tá me mantendo de pé. Tá me mantendo de pé, tá me sustentando na presença dele. É tempo de comer o que nutre, viu? É tempo de se alimentar daquilo que verdadeiramente vai me nutrir. Muitas vezes não é gostoso engolir, mas se me nutre, vale a pena comer. Amém, João Paulo? Eu creio e recebo. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. É o que nutre, é o que vai me manter de pé. Pirulito estraga dente, não que eu não posso comer, mas se chupar demais pirulito, chiclete, bombom, vai estragar alguma coisa. Deus está querendo nos fazer comer alimentos sólidos, fortes, que nutrem verdadeiramente na alma e no espírito, em nome de Jesus, que vai me manter de pé e não vai me deixar eu ficar engodado em qualquer ex que Deus manda te dizer por aí. Amém, igreja? Aqui é profundidade, então bora mergulhar junto e conhecer Jesus juntos, até que ele venha e nos chame para a eternidade. Amo a vida de vocês, fiquem todos na paz. Daqui a pouco eu vou entrar em outra live que eu fui convidada. Se alguém puder estar presente, mas se não, estejam em intercessão pela minha vida. Eu creio que vai ser bênção. 11 horas eu vou estar entrando ao vivo novamente. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até quarta-feira, se assim Deus permitir, no nome de Jesus.